Cocal do Sul encaminha projeto que exige cadastro de locatários de imóveis na cidade. A intenção é aumentar a segurança no município. E mais, o presidente Michel Temer prevê ano difícil, mas enxerga crescimento do Brasil em 2017. Segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana. Economia, setor do agronegócio passa longe da crise e comemora bons resultados em 2016. E na série Prefeitos, vamos conhecer um pouco mais sobre os projetos do chefe do Executivo de Siderópolis. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, segunda-feira, 26 de dezembro de 2016. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. O município de Cocal do Sul continua investindo na melhoria da segurança pública. A cidade já foi pioneira no sistema inovador de câmeras de segurança que ajudaram a identificar um homem que havia estuprado uma menina em um dos bairros da comunidade. Agora, o Executivo encaminhou um projeto que pede a elaboração de um cadastro das pessoas que desejam alugar imóveis no município. De olho na segurança pública, o chefe do Executivo de Cocal do Sul propôs, através de uma lei que foi aprovada pela Câmara de Vereadores, um cadastro municipal de locadores e locatários de imóveis no município. Esta lei, ela foi alvo de um estudo de mais de 6 meses entre o município, entre o Poder Executivo, a Câmara de Vereadores, a Polícia Militar, a Polícia Civil e a sociedade organizada. Então nós ficamos debatendo esse cadastro para que a gente pudesse criar uma lei que de fato essa lei viesse ajudar no controle, na melhoria na área de segurança do nosso município. Então, a lei visa exatamente ter, junto às imobiliárias, ou mesmo junto às pessoas, o cidadão de comum, a pessoa física e a pessoa jurídica, proporcionar que cada morador, cada cidadão que procurar um imóvel em Cocal do Sul vai passar por um crivo, preencher esse cadastro, documentos normal, sem nada de diferente, Não está se pedindo aí passaporte, nada disso, Está se pedindo CPF, identidade, alguma coisa que seja relacionado de onde que veio. O formulário pode ser retirado na prefeitura do município e os dados solicitados são os rotineiros, apenas para registrar o nome das pessoas que estão se mudando para a cidade. Esse formulário já está construído, esse formulário todo cidadão pode adquirir através do setor tributário aqui do nosso município, tá? E os dados são esses que eu coloquei, São documentos do cidadão. Todo aquele documento que você tem, que é obrigação você ter no dia a dia, é a documentação que vai ficar preenchido nesse formulário. O não cumprimento da lei implica em multa que deve ser cobrada pelo município, que está responsável pela fiscalização. E é evidente que vai haver uma fiscalização. Aqueles que, porventura, ignorarem a lei, e não fizer este cadastro, ele será multado. Ele terá que pagar uma multa, porque esta lei não é uma lei que nós temos dito que tem leis que vêm e que pegam, e tem leis que não pegam. Mas como ela foi alvo de um estudo bastante profundo, e a sociedade que quis que nós fizéssemos essa lei, a sociedade que pediu, a sociedade que ajudou a descrever essa lei. Eu já fui, inclusive, abordado várias vezes depois que nós promulgamos a lei, das pessoas falando que é muito boa essa lei. Por quê? Porque
que nós queremos aqui é o cidadão de bem, aquele cidadão que vem aqui buscar o seu emprego, buscar um local para o seu filho estudar. Então, ela depois de muito discutida, ela foi sancionada, aprovada na Câmara, que é mais importante, e nós vamos fiscalizar. Aquele que achar que pensa que vai burlar a lei, ele terá uma punição. Em uma mensagem de final de ano, o presidente Michel Temer afirmou que o país está encerrando o ano de imensos desafios e promete que em 2017 será o ano em que derrotaremos a crise. Confira. Durante o pronunciamento em rede nacional de rádio e TV, o presidente Michel Temer fez um balanço dos 7 meses de governo e falou das expectativas para o próximo ano. 2017 será o ano em que derrotaremos a crise. Os juros estão caindo e cairão ainda mais. Os empresários voltarão a investir e vamos recuperar os empregos perdidos. Precisamos crescer. Trabalhamos para voltar a crescer. Vamos crescer. Desta vez, um crescimento sustentável e responsável. Temer enfatizou que seu governo está tomando as medidas para que o país retome o crescimento e disse que o Brasil está no caminho certo. O presidente destacou a recente aprovação no Congresso de uma reforma constitucional que bloqueia os gastos públicos por 20 anos, assim como os projetos de reforma da Previdência e flexibilização das leis trabalhistas. Que nos deixemos, portanto, guiar pelas virtudes da temperança e da solidariedade, e pelo entendimento de que na humildade do diálogo e na coragem da ação, construiremos juntos o caminho para fazer o futuro. A verdade virá. O Brasil, repito, está no caminho certo. O próximo Natal será muito melhor que este. O Banco Central estima uma queda de 3,4% do Produto Interno Bruto este ano. Em 2015, a economia do Brasil encolheu 3,8%. O país nunca havia registrado 2 anos seguidos de queda do PIB desde o início da série histórica do IBGE, em 1948. A seguir, setor do agronegócio passa longe da crise e comemora bons resultados em 2016. Hoje é segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região. Amanhã, terça-feira, o dia apresentará tempo bom. O céu contará com a presença de poucas nuvens, com a chegada da chuva no período noturno. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 37. Na quarta-feira, a chuva volta a predominar na região. O tempo instável estará presente em todos os períodos. A temperatura mínima será de 21 graus e a máxima de 29. Mesmo cenário para quinta-feira, chuva em todos os períodos. A temperatura mínima será de 20 graus e a máxima de 27. Mesma situação para sexta-feira, tempo chuvoso durante todo o período. A mínima será de 20 graus e a máxima de 30. A crise econômica não chegou ao campo e o agronegócio brasileiro deve apresentar expansão de até 2% em 2017. Acompanhe na reportagem de João Rocha. Enquanto os demais setores sofrem com a retração na economia, com números cada vez mais negativos, a crise parece não ter chegado no campo. O agronegócio deve aumentar a participação no Produto Interno Bruto brasileiro em 2017, saltando de 21,5% para 23%. O setor ainda representa quase metade de todas as exportações do país. Esse economista diz que o setor teve no máximo um período de estagnação, mas já voltou a crescer e deve permanecer assim por um bom tempo. Até porque, com uma população mundial, superior a 8 bilhões, você tem uma necessidade cada vez maior de abastecimento alimentar dessa população. E as grandes fronteiras agrícolas, entre elas o Brasil, têm a responsabilidade de fazer esse abastecimento mundial. Então esse é um setor que só vai crescer, esse é um setor que a palavra crise não faz parte do dicionário desse setor. O profissional ressalta que se o Brasil pretende expandir no agronegócio, terá que investir pesado não só em tecnologia para a produção, mas principalmente em processamento de grãos.
O Brasil tem uma capacidade de consumo de pouco mais de 50% do que ele produz na área do agronegócio. Então, não tenha dúvida, o Brasil vai se consolidar como um grande player de exportação e nos próximos 10 anos pode se transformar, inclusive, no maior exportador mundial de agroprodutos, até por essa sua capacidade imensa de produzir, além da sua demanda interna, né? E isso é importante, porque existem grandes países que são imensamente populosos, como Índia e China, e que são baixos produtores de calorias e de alimentos. Então precisa haver essa compensação, essa situação de equilíbrio de grandes produtores e de grandes demandadores. Então o Brasil está numa posição privilegiada porque é hoje um dos grandes exportadores e a médio e longo prazo vai se transformar no maior exportador mundial de agroprodutos. O segmento sucroenergético está entre os setores que irão expandir no próximo ano. Já o café precisa recuperar a produção. A pesquisa foi realizada pela CNA, Confederação Nacional de Agricultura. A seguir, na série Prefeitos, vamos conhecer as ações de Hélio César, o alemão, chefe do executivo de Siderópolis. Continuamos com o especial Prefeitos. No 6º capítulo da série, vamos conhecer os projetos e as ações do chefe do executivo de Siderópolis, o prefeito Hélio César, o alemão. O município de Siderópolis vem se desenvolvendo e esse crescimento vem sendo planejado diretamente com foco no turismo. E obras foram fundamentais para influenciar os turistas a conhecerem as belezas do município e a gastronomia. Temos uma semente, né, que é a gente transformar Siderópolis num polo turístico, para que ele seja de alguma forma, uma matriz econômica em Siderópolis, se tratando de turismo. A gente sabe que isso não é de uma hora para outra, mas estamos lançando a semente, né? A gente já resgatamos um território que estava um pouco esquecido, que é a nossa barragem, a nossa gastronomia italiana. Mas a população que vive em Siderópolis também teve espaço nesse mandato, que teve como principal bandeira a saúde. Nós temos uma cobertura de 100% da estratégia de saúde da família. Temos 5 ESF, né? E desses 5 ESF, 4 a gente ou reformou, ou ampliou, ou construiu novo. E também a nossa policlínica ela foi completamente remodelada, reformada, com outro layout, foi tirada um ESF de lá e feito uma unidade básica de saúde nova. Algumas obras de infraestrutura também marcaram esses 4 anos à frente da administração, com obras que vão garantir mais qualidade de vida. Construiu 13 quilômetros de pavimentação asfáltica. Em 4 anos isso não é pouca coisa, né? Foram 13 quilômetros, por incrível que pareça, em direção a Santa Luzia, em direção ao São Martinho Alto, em direção ao Alto Rio Maina, em direção ao Rio Cuntes, em direção ao Rio Manim, em direção à barragem, em direção ao Santo Antônio. Tudo isso a gente deu uma esticada, né, e pretendemos continuar. Construímos um campo de futebol suíço com grama sintética, que é uma qualidade, é um luxo, né, tendo em vista um aparelho esportivo
dessa qualidade. Tá? E também nós construímos um ginásio de esportes no Rio Jordão, né, um bairro que é bastante problemático. O prefeito Hélio César foi eleito para comandar mais 4 anos essa cidade que tem muito ainda o que crescer. Para o futuro mandato, o chefe do executivo já tem alguns projetos que ele gostaria de colocar em prática. Eu acho que a participação política da juventude é muito importante para que a gente dê continuidade. E isso não se dá num ano, em 2 anos. Mas os projetos que estão dando certo, nós vamos dar continuidade. Mas nós ficamos devendo para a população, nesses primeiros 4 anos, um trabalho que a gente gostaria de desenvolver no centro da cidade, na nossa área urbana. Nós temos sinalização, acessibilidade, nós temos que olhar o trânsito também com um pouco mais de divisão humanista. Nós estamos trabalhando muito as crianças, né, educação ambiental, né, coleta seletiva, é uma realidade em Siderópolis. Então, tudo em 4 anos, se a gente for olhar para trás, foi trabalhado bastante, porque nós temos que ter velocidade. O mundo hoje caminha numa velocidade muito grande e nós temos que acompanhar tudo isso. E o Informe Região desta segunda-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir.